Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias. Deixe seu like, se inscreve no canal. Neste vídeo eu vou estar demonstrando como nós podemos representar um vetor que esteja na diagonal. Ou seja, o nosso vetor ele vai estar em cima do muro entre o eixo X e o eixo Y. Nós não sabemos exatamente se ele tende mais para o X ou para o Y ou meio a meio. Isso vai depender do ângulo de inclinação dele com o eixo X e com o eixo Y. Então, no caso aqui, eu vou chamar nosso ângulo de θ, que é uma letrinha grega que a gente usa bastante para ângulos. Então, esse nosso vetor eu vou chamar de vetor V, que é a mesma ideia quando nós subimos uma rampa. Quando nós subimos uma rampa, ao mesmo tempo nós estamos nos deslocando para cima e também para frente, se for o caso de uma rampa para frente, ou para trás, vice-versa. Ou quando nós descemos uma rampa, nós estamos se deslocando para baixo e também para frente ao mesmo tempo. Então o nosso movimento ele tem um pouquinho de cada, um pouquinho do movimento na horizontal e um pouquinho do movimento na vertical. O mesmo vai acontecer com esse nosso vetor. E este pouquinho que a gente vai ter em cada direção, a gente vai chamar dos componentes do nosso vetor. Então, quando eu traço aqui uma reta que esteja paralela ao eixo Y, ou seja, sendo perpendicular ao eixo X, eu vou ter que a minha componente do eixo X, vou chamar de Vx, é este pedacinho aqui em azul. A mesma coisa ela vai acontecer com o eixo Y. Então aqui também vou ter um VY. Uma coisa importante, às vezes cai também em questões e a gente acaba errando, é muito simples isso. Eu não posso representar as componentes junto ao meu vetor na mesma figura, porque vai dar a entender que eu tenho 3 vetores, mas na verdade eu tenho apenas um, que ele está sendo decomposto em outros 2, né? Então ele está sendo partido aí, um pedaço dele que é X e um pedaço dele que é Y, né? É igual a nossa personalidade. Tem uma parte boa, tem a parte ruim. Então, as duas unidas formam a nossa personalidade. Então, neste caso aqui, nós temos nossas componentes dos vetores. Se você não lembra como calcula uma componente, vamos fazer aqui agora. Então, eu tenho que enxergar esse triângulo aqui, ó, de baixo. Esse triângulo retângulo. Esse pontilhado ele está em paralelo com o VY, né? Então, nosso pontilhado aqui também vale VY, ok? Isso aqui vai formar um triângulo retângulo, porque se aqui é 90 graus, né? Onde eu tinha marcado anteriormente, do outro lado aqui também é 90 graus, porque eles estão em cima de uma reta, e em cima de uma reta a gente deveria ter 180. Então, como eu tenho um triângulo retângulo, a trigonometria diz que o seno de um ângulo é o cateto adjacente, oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, ele é o cateto adjacente, agora sim, sobre a hipotenusa. Não precisa saber da tangente nesse caso aqui não. Quando eu falo dos valores dos nossos vetores, o cateto oposto, ele é aquele valor que está de frente para o ângulo, que neste caso é o nosso VY. Então aqui eu vou ter VY. Não vou colocar setinha, porque eu não estou falando do vetor, estou falando apenas do valor. Então eu poderia representar só assim VY, que é mais fácil, ou também colocar assim o módulo do vetor VY, que fica mais feio. Dividido pela hipotenusa, que aqui está de frente para 90 graus, que neste caso é o V. Quando eu multiplico o cruzado, aqui embaixo tem 1, VY vezes 1 VY, V é o seno de θ. Então, este é a formulazinha que a gente deve fazer para que possamos calcular, então, a componente Y no nosso vetor. Agora, seria legal que você tentasse também desenvolver essa equação aqui do cosseno para que possamos achar o Vx.
Então dá uma pausadinha no vídeo e faz aí. Beleza, então, né? Foi feito que o nosso cateto adjacente é o valor que está aqui embaixo. Então, no lugar do cateto adjacente, a gente colocou Vx. E no lugar da hipotenusa, a gente colocou V. Com isso, a gente tinha a formulazinha do cosseno. Multiplicamos cruzado e encontramos uma maneira de calcular o Vx. Tá, beleza, mas ainda a gente não representou nada. Tudo isso aqui foi nada mais do que um resuminho para que você possa lembrar como a gente pode decompor um vetor. Então agora vamos lá um exemplo para que a gente possa representar esse vetor que esteja na diagonal. Então vamos lá ver na prática como isso funciona. Então vou ter um vetor V, que ele está não tão bem definido quanto se ele é yx, e ele tem um módulo de 6. Posso representar o módulo apenas com a setinha, ou eu coloco as barrinhas em volta e coloco o vetor velocidade dentro do módulo. Então o primeiro passo é calcular o nosso valor de Vx, que estaria aqui embaixo, graficamente falando. Então Vx é igual ao V, que o valor dele é 6, vezes o cosseno de 30 graus. Sabendo a tabelinha de seno e cosseno, que nós teremos raiz de 3 sobre 2. 6 dividido por 2, pelo amor de Deus, não mexe na raiz. Teremos 3 raiz de 3 metros por segundo. Posso fazer a mesma ideia aqui com o meu VY, onde o meu V novamente vale 6, vezes o seno de 30 graus. Então, terei 6 vezes o seno de 31 sobre 2. 6 eu multiplico por 1, 6. Eu divido por 2, que eu terei 3 metros por segundo. O próximo passo, então, é representarmos esse vetor. Então, eu coloco vetor velocidade, que é o nosso vetor V. A parte dele no x está indo para a direita, né? Então, eu vou colocar mais o valor 3 raiz de 3, como é no x, eu coloco i. Sempre eu coloco o x primeiro. Ele vai ter uma parte aqui que ele vai estar no y, né? No que eu VY, que ele vai estar subindo. Então, também vai ser positivo o valor que é 3, j. Para que eu possa colocar unidade, eu posso colocar tudo isso dentro de um colchetes ou dentro de um parênteses e colocar metros por segundo. Beleza? Então vamos agora para a nossa segunda aplicação. Então nós temos um vetor A e ele vai fazer o ângulo de 45 graus com a horizontal. O módulo do nosso vetor, a outra maneira de nós representarmos o módulo, é só colocar a letra sem a setinha. Vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então o nosso primeiro passo é calcular os valores de Vy e de Vx. Então eu vou ter que Vx é igual a V vezes o cosseno do ângulo. Enquanto o nosso Vy é igual a V vezes o seno do nosso ângulo. Vx é igual a 10 vezes o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vx então vai ser 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Faça a mesma coisa aqui no Vy. No lugar do V10, seno de 45 graus. 10 vezes raiz de 2 sobre 2. Então, nós também teremos 5 raiz de 2 metros por segundo ao quadrado. Então, essa nossa aceleração ela vai estar composta por uma parte em x e uma parte em y. Então, o nosso vetor aceleração é igual a mais, que está indo para a direita, 5 raiz de 2 e mais 5 raiz de 2
J. Jogo tudo dentro de um colchete. Metros por segundo ao quadrado.